Olá, tudo bem? Espero que você esteja acompanhando a nossa série de estudos. Se você tem acompanhado aí pelo canal do YouTube, perdeu algum estudo, você pode voltar lá, tá tudo gravado. E aí você tem como seguir os nossos estudos. Temos a série dos 10 Mandamentos, temos sobre disciplinas espirituais, temos o estudo panorâmico da Bíblia, atualmente estamos no livro do Apocalipse. E agora estamos aqui também na série sobre o Pai Nosso. Essa é a nossa quarta aula, o nosso quarto estudo sobre a oração que Jesus nos ensinou, né? Então, se você perdeu algum estudo, volte lá desde o início para você não ficar boiando aí sem saber o que é que a gente está estudando, o que é que a gente está vendo. A gente já chegou à conclusão, através aí de uma análise bem técnica do texto, que a oração que Jesus ensinou, que nós oramos a partir do verso 9, parte B ali, de Mateus 6, na verdade ela começa no verso 7, os versos 7 e 8 são bem introdutórios, a oração que virá a partir do verso 9, e não encerrará no verso 13, como nós encerramos, e sim no verso 15, os versos 14 e 15 seriam aí uma conclusão geral em relação à oração que Jesus ensinou. Então vamos lá. Nós estamos aí na parte de análise do conteúdo, comentando o texto, parte a parte. E hoje nós estudaremos a parte B, né, de Mateus 6. Mateus 6, 9, parte B, que seria a parte aí da invocação. Nós já estamos aí na invocação, entrando então na oração que Jesus ensina e que nós oramos muitas vezes nas nossas igrejas, nas nossas reuniões. Pai nosso, o que está em os céus. Aqui está ao pé da letra da língua grega, língua que foi escrita no Novo Testamento, do grego koiné. Então, Pai nosso que estás nos céus, ou traduzindo ao pé da letra mesmo, Pai nosso, o que está em os céus. Ficaria mais ou menos assim. Esse é o verso, é a parte B do verso 9 que nós estudaremos hoje. Bom, algumas coisas precisam ser clarificadas, a saber o fato de que Deus é o Pai de todos os seus filhos, de que o seu reino é um ambiente familiar, cuidado por esse Pai amoroso. Então, Pai Nosso, né? A ideia do Pai Nosso, é de todos os seus filhos. A expressão Pai Nosso significa que o Deus que está em os céus também está próximo e interessado por seus filhos. Existe um rápido e singelo paralelo entre as duas partes do verso B. Ou seja, bom, Pai Nosso indica um Deus que é Pai e que está disposto a ouvir as petições, louvores e anseios dos seus filhos. Mas, por outro lado, a expressão também o que está em os céus, né, que está nos céus, indica que esse mesmo Deus é Pai preocupado e zeloso, também é soberano e majestoso e tem poder e autoridades para responder a cada pedido conforme sua grandiosa soberania. Ou seja, nós temos aqui um paralelismo entre o Pai Nosso, o Pai de todos, o Abba Pai, que está nos céus. O Pai Nosso é acessível, é amoroso, é zeloso, é cuidadoso, e o que está nos céus não deixa de ser majestoso, não deixa de ser soberano. Aqui a gente precisa tomar um cuidado inicial. Então, tem algumas músicas, por exemplo, algumas pessoas que se referem a Deus como você, né? Você. Eu tenho muita dificuldade em relação a isso, até por essa segunda parte aí do Pai Nosso que estás nos céus. Ele segue sendo soberano, majestoso, Senhor sobre todos. Então ele é o Senhor. Eu não chamo nem meu pai de você, nem minha mãe de você, Senhor e Senhora. Imagine só Deus, né? Mas as pessoas meio que perderam esse referencial do Deus majestoso, soberano, que estás nos céus. Então, ao mesmo tempo que ele é majestoso, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, está nos céus, ele é o Pai Nosso. Ele é o acessível. Então, nós temos uma acessibilidade em relação ao Pai, ao Abba Pai, e nós temos, ao mesmo tempo, a reverência em relação ao que está nos céus. Ele não é porque ele é Abba Pai, papai querido e amoroso, que ele deixa de ser majestoso e soberano. Uma coisa não exclui a outra. Esse é o paralelo que encontramos, então, nesse verso. Deus como um Pai próximo e, ao mesmo tempo, um Deus como soberano e absoluto. Pai nosso, Pai próximo, estás nos céus, Deus soberano e absoluto. Tá? Esse é o paralelo que a gente encontra.
Joaquim Jeremias, um grande teólogo do Novo Testamento, lembra que, abre aspas, nas orações muito anteriores a Moisés e os profetas, encontramos a invocação Pai, e desde lá, esta palavra designava a divindade, não apenas como antepassado do rei e do povo, ou como soberano pleno de poder, mas também como o Pai magnânimo e misericordioso, em cuja mão está a vida da nação inteira. Existia um hino chamado hino de Ur e Sin, que é a divindade da lua, né? A lua era considerada uma divindade. E eles abordavam essa temática do Pai neste sentido, como magnânimo misericordioso, em cuja mão está a vida da nação inteira. Então, cânticos antigos de povos diferentes foram resgatados na oração do Pai Nosso para que Jesus mostrasse que o único e verdadeiro Deus soberano, magnânimo e majestoso e misericordioso e próximo, Deus amoroso, o Pai Nosso, é o Senhor, o nosso Deus, tá certo? Isso está lá no Estudos no Novo Testamento, página 61, do Joaquim Jeremias, como eu disse, grande teólogo do Novo Testamento. É preciso atentar para a palavra Abba, né, que aparece aí na invocação de Jesus em relação a Deus. Esse termo não é encontrado para invocar a Deus em textos da literatura judaica. Não tem. Por que não tem? Jesus, no entanto, vai se utilizar dessa palavra para invocar a Deus, o Pai, o Abba Pai. Só que na literatura judaica isso não existia. Em nenhum lugar, em toda a literatura devocional produzida pelo judaísmo antigo, achamos Abba empregado como modo de se dirigir a Deus, né? O judeu piedoso sabia o abismo existente entre Deus e o ser humano, homem e mulher, para se sentir livre, para se dirigir a Deus com a palavra familiar que se emprega na vida todos os dias. Então, Abba era utilizado no dia a dia, era corriqueiro, e eles não conseguiam, por causa do abismo entre Deus e o ser humano, eles não conseguiam utilizar a mesma palavra para ele, para o Senhor. No texto, Jesus inova de maneira brilhante a invocação a Deus, pois se utiliza de um subterfúgio presente no Talmud e apresenta assim uma nova perspectiva de Deus Pai. No Talmud existe a seguinte expressão: quando uma criança prova o gosto do cereal, aprende a dizer Abba e Ima, pai e mãe. Abba, pai, Ima, mãe. Então, no Talmud, o que é o Talmud? Talmud é uma compilação literária traduzida do hebraico, tá certo? Trata-se de um compêndio constituído de tratados de assuntos legais e vários outros documentos que tratam de leis e tradições judaicas, heméticos e históricos, que haviam sido escritos 4.000 anos antes. O judaísmo ortodoxo e o conservador baseiam suas leis geralmente nas decisões encontradas nessas traduções. Por isso, o Talmud é tão importante para o judaísmo, tá certo? Assim sendo, nota-se que Jesus utilizou um termo, Abba, bastante normal e cotidiano, pois ele estava entre as primeiras palavras faladas por uma criança para referir-se a Deus. É interessante que a criança começava a balbuciar, as primeiras palavras que ela dizia era Abba e Ima, pai e mãe, papaizinho e mamãezinha. E Jesus se utiliza desse subterfúgio de trazer à memória dos judeus que era uma palavra tão amorosa e tão peculiar às crianças, né? As crianças, pois delas é o reino dos céus, não é? Então, Jesus resgata. Aliás, Jesus utiliza esse termo em suas orações ao longo dos evangelhos, exceto na oração do grito que dá na cruz, né? Deus meu, por que me abandonaste ou me desamparaste, de Marcos 15, 34, Mateus 27, 46, quando ele se refere lá ao Salmo 22, verso 1. Né? Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Exceto nesse momento, ele se utiliza em todos os outros momentos da oração, do termo Abba, né? Demonstrando proximidade, demonstrando carinho, demonstrando que Deus era acessível. Resumindo, Jesus está afirmando que da mesma forma que um filho pequenino se dirige a seu pai, assim também fala Cristo com Deus, intimamente, de maneira simples e infantil. Aqui Jesus apresenta o privilégio messiânico de falar com o Pai com confiança e infantilidade. O privilégio messiânico de falar com o Pai com confiança e infantilidade. Precisamos ser como crianças. Quem não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus, tá? No entanto, Jesus vai repartir com seus discípulos o direito de dizerem Abba, quando fossem invocar a Deus Pai.
poderiam então, a partir disso, invocar a Deus da mesma forma, com a mesma confiança que invocam a seus pais terrenos. Por isso, Abba nosso, Paizinho nosso. Jesus não disse meu pai, Abba meu Abba. Disse Abba nosso. Não é Pai nosso, Paizinho nosso. Ele inclui todos os seus discípulos. Em Mateus 18:3 está escrito: em verdade vos digo, se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus, como eu já havia falado. Então, nós precisamos retomar essa, não é só ingenuidade, mas sim essa beleza da criança, que é de falar com honestidade e sinceridade com o papai querido, o Abba. As crianças sabem dizer Abba e entendem o significado contido nesse termo, e apenas aqueles que compreenderem o significado de confiança e intimidade existente aqui serão os que encontrarão o reino dos céus. Precisamos então voltar a ter um coração como o das crianças. O apóstolo Paulo compreendeu que a invocação Abba Pai nos lábios do homem é sinal de filiação e de possessão do Espírito. Está lá em Romanos 8,15, Gálatas 4,6. Você pode tomar nota e ver lá. Romanos 8,15, Gálatas 4,6. É uma questão de filiação, possessão do Espírito. Por isso, Abba Pai. Joaquim Jeremias trata isso também lá nas páginas 63, 64 dos Estudos no Novo Testamento. Bom, então, na próxima semana a gente vai continuar a análise de conteúdo, né? É uma continuação do texto. Eu gostaria apenas de fechar a nossa aula de hoje, nosso estudo de hoje, dizendo desse duplo sentido do Abba Pai que estás nos céus. O Pai nosso que estás nos céus. Abba Pai traz acessibilidade, intimidade, infantilidade, confiança. O Paizinho querido nosso, não é só de Jesus, é nosso. E ao mesmo tempo ele está nos céus, ele continua soberano, continua majestoso, magnânimo, Senhor sobre tudo e todos. Então, o Deus soberano, magnânimo que está nos céus, é o mesmo que é acessível a mim e a você, que somos os seus filhinhos. Por isso, Abba, Pai. Abba, Pai. Eu espero que tenha sido edificante, proveitoso, este verso, essa parte B do verso 9, Pai nosso que estás nos céus, a invocação inicial da oração, eu já abordei em uma mensagem ou outra, não sei aqui, creio que aqui em Anápolis já, para falar desse duplo sentido da invocação, Pai nosso que estás nos céus. Precisamos entender que temos acessibilidade ao papai querido, ao paizinho, ao Abba Pai, mas ao mesmo tempo não podemos desconsiderar que ele continua sendo majestoso, magnânimo, Senhor sobre tudo e todos, e ele está nos céus. Então nós não podemos nem desrespeitá-lo com irreverência, porque ele é Senhor, mas ao mesmo tempo nós precisamos lembrar que mesmo sendo Senhor é o nosso papai querido e que atende às nossas orações. Por isso, papai querido que estás nos céus. E aí, a partir dessa invocação, deixando claro que ele era acessível e continuava mesmo assim sendo Senhor, é que Jesus segue com a oração. E na próxima semana nós entraremos no Papai querido que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e assim por diante. Iremos mais algumas semanas estudando parte a parte, não é? Na análise desse conteúdo da oração, das expressões, da análise semântica das palavras, como nós fizemos hoje com Abba especificamente, o papaizinho, Abba, Ima, papai, mamãe, primeiras palavras balbuciadas pelo judeu quando criança, quando começava a falar as primeiras palavrinhas Abba, Ima, papai, mamãe. Jesus se atribui dessa palavra para dizer que ele é o papai. Ele é o papai que quer que as suas crianças possam ir até ele, especialmente quando estão cansadas e sobrecarregadas, para que ele possa aliviar. Que Deus te abençoe. Espero que esteja sendo proveitoso. Qualquer dúvida, me chama no particular, no privado. Vamos conversar sobre e aprender um pouco mais sobre a oração que Jesus nos ensinou. Que Deus te abençoe. Uma ótima quinta-feira. Ótimo final de semana que está chegando. E até o próximo estudo.